Fábio Alvarenga novamente aqui com vocês, trazendo informações de última hora. Gente, troca na primeira turma para a segunda turma do Judiciário dará então munição, força para Cássio Nunes Marques através do Fux. É isso que eu quero comentar para vocês. A fonte está aí na sua tela, é claro, porque o jornalismo de credibilidade coloca as fontes na tela para que não haja dúvidas das veracidades dos fatos. O que acontece? Nós estamos bem pertinho aí de ver uma grande transformação na segunda turma do Judiciário para desespero da turma da esquerda. A mudança do ministro Fux para a segunda turma, gente, pode, diz o site aqui, dar munição, força ao ministro Cássio Nunes Marques em um colegiado dominado nos últimos anos pelo decano do tribunal, o Gilmar Mendes. Indicado então pelo ex-presidente da República, Nunes Marques não se alinhou a nenhuma das correntes da corte, mas, segundo informações do Judiciário, diz que a partir do ano 2026 para frente irá sim atuar dentro da Constituição Federal e da imparcialidade. Sua atuação é comparada a um pêndulo. Ora, vota com André Mendonça, ora forma a maioria com Gilmar Mendes, mas parece que isso daí deve mudar agora. Primeiro, o Cássio Nunes Marques pode ser sim uma grande munição para 2026 através da reviravolta envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, ainda mais que o Congresso Nacional está sacudido a respeito aí dos atos do dia 8, anistia. A segunda turma do Judiciário é composta, para quem não sabe então, por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, agora André Mendonça e Cássio Nunes Marques, tendo sua maioria, conservadora e também alinhada com a Constituição Federal. O que acontece? Jornalistas, militantes ainda não conseguiram digerir completamente a ida de Fux da primeira turma para a segunda turma. Numa autêntica jogada de mestre, o magistrado Fux conseguiu a proeza, a nobreza de transformar minoria em maioria, simples assim, ainda mais para um juiz de carreira como ele, Inúmeros fatores conspiraram então para que isso acontecesse, mas Fux soube de uma maneira inteligente e abraçou essa oportunidade com os dois braços, não foi só com um não. Ele sabe que o destino, o futuro do Brasil depende muito de um Supremo Tribunal Federal forte, de uma segunda turma mais alinhada. A jornalista Mônica Bergamo, para vocês terem uma ideia, sempre ligada no que ocorre no judiciário, percebeu logo o que está por vir. Além disso, faixa preta em jiu-jitsu, acostumado então em embates, irá se defrontar duramente com o seu mais novo algoz, o decano Gilmar Mendes. Então o Fux, aqui um significativo, claro, dentro do jornalismo, usando simbolicamente um jiu-jitsu, o Fux é faixa preta, por quê? Porque é um juiz de carreira, é um homem de experiência, é alguém que realmente entrou no judiciário para fazer com que a Constituição Federal fosse respeitada e por aí vai. Então a segunda turma agora haverá um grande revés, um eventual alinhamento de Nunes Marques com Fux e Mendonça pode garantir maioria na turma e dar ao trio aí, gente, sim, um poder
até então considerado pouco provável diante das derrotas deles em processos julgados no plenário do Judiciário. A segunda turma é responsável por julgar os processos ligados às fraudes do INSS, analisará então casos sobre desvio de emenda e será responsável por decidir se possíveis revisões criminais até do ex-presidente da República e demais condenados aí no 8 de janeiro. Então é uma cartada de mestre o Fux dentro da segunda turma. Isso daí vai dar combustível o suficiente. Foi lá também que muitas das decisões da força-tarefa foram revistas e derrubadas com discursos contundentes contra a atuação do Ministério Público ou das instâncias inferiores. 4 ministros ouvidos pela Folha destacam que os integrantes do tribunal não costumam ter alinhamento automático. Eles divergem sobre os impactos da ida de Fux à segunda turma. Um acha cedo para avaliar, outros veem implicações experimental em matérias criminais. Na visão de um magistrado, no entanto, a mudança deve ressaltar aí as diferenças entre os dois colegiados em diferentes temas. Então agora, meu irmão, agora é da segunda turma para a primeira turma, da primeira turma para a segunda turma, e nós estaremos aqui, sim, atentos, de olho em tudo que irá acontecer daqui para frente, até porque o judiciário passando por transformações assim, isso vai favorecer o Brasil a crescer, vai favorecer o Brasil a sair, inclusive, das mesmices que sempre esteve enfiado devido ao fato de muitos não aceitarem aquilo que acontece no judiciário. Então, o que acontece? Luiz Fux decidiu deixar a primeira turma, gente, para quem ainda não sabe, após se ver isolado e também confrontado no colegiado. Ele foi o único magistrado, o único juiz a votar pela absolvição do ex-presidente e também parte dos envolvidos na tentativa, abre aspas, da tal trama golpista. Desde então, o ambiente entre os ministros ficou mais tenso, mais denso, mais áspero, porque o Fux, é o que eu falei para vocês, ele age dentro da imparcialidade, dentro da Constituição Federal, e isso tem incomodado a muitos. A posição de Fux já era esperada pelos demais integrantes. O principal motivo, de indignação foi pela forma como o voto foi apresentado durante uma leitura de cerca de 13 horas sem permissão para interrupção dos colegas. Ali, o Fux se viu como uma pessoa que estava, usando bem um termo aqui, dando murro em ponta de faca, isolado, sozinho. Ele provou que, de fato, muitas coisas aconteceram erradas e que o devido processo legal sobre o julgamento do 8 de janeiro não aconteceu. E que não só o ex-presidente Bolsonaro, mas outros foram lesados e prejudicados. O resultado parcial era de 4-0 contra o recurso de Moro na Lava Jato. Só faltava o voto de Fux na discussão. Gilmar Mendes sugeriu que o colega fizesse, então, um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato, como mostrou a colunista Mônica Bergamo. Então, o Gilmar Mendes agora encontra uma altura, encontra um magistrado com resistência, com foco, e eu acredito muito que o Fux fará diferença, sim, no poder judiciário. Fiquem todos